sempre dançar. Linda. Deusas e deuses, preparados para mais um episódio daqueles de encher vocês de dúvidas? Pois então, é sobre isso, né? A gente vem aqui, não é para brincar de televisão, mas para enchê-los de dúvidas, questionamentos, mas também de alegria e de brindes de milhões, borbulhas de amor também. Hoje eu recebo Fernanda Badia, aquela pedagoga fora da caixa que enche vocês de risadas também. Já esteve aqui em outro momento, mas vem reconectar e trazer novos questionamentos e novas, como que eu poderia dizer? Bombas, porque a gente adora. Um brinde, meu amor, bem-vinda. Um brinde, linda. Que coisa boa estar aqui contigo, tirando coisas da caixa, polêmicas, spices, a gente adora. Adoro. Gente, esta temporada, como vocês sabem, ela é uma temporada que está abordando relacionamentos. E não poderia, obviamente, faltar relacionamentos pais e filhos. Como eu disse para vocês lá no início da temporada, né? A Fernanda, ela trabalha muito essa questão do relacionamento não somente dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, porque a gente precisa entender que é, né, um caminho bem importante, mas das escolas, desse entendimento da dinâmica familiar e do quanto isso reflete na aprendizagem, no entendimento do indivíduo, de como que a criança vai se compreendendo no mundo, porque essa formação toda, ela começa em casa, mas ela tem uma parceria com a escola, né, Fê? Sim, com certeza. E aí, tudo isso que tu sempre falas, então, boca no trombone, Fernanda Badia, toca o louco, porque é sobre isso. Não é um episódio, assim, dentro da caixa. Não é. Porque, inclusive, a gente nem teria uma pedagoga dentro da caixa, não combinaria com a Afrodite. Eu sou a louca, né, de tocar o louco nos grupos de pais, eu sempre falei isso, inclusive no nosso outro episódio. Continuo batendo nessa tecla, por quê? Porque eu acho que a gente perdeu a conexão com aquilo que nunca vai deixar de ser a grande importância do relacionamento pais e filhos, e de quem decide ter filhos. Sim, com certeza. Que não tem nada a ver com presença 100%, ou eu sou mãe em tempo integral, nada contra quem decide ser. Sim, óbvio. Mas tem a ver com a qualidade da conexão. Sim. Tô certa? Eu concordo contigo e eu consigo ver resultados muito claros nas crianças que têm suas organizações familiares bem estipuladas, seus lugares bem estipulados, né? Por exemplo, a criança pode vir a ser escutada, óbvio, observada, acolhida, né? Ter um ambiente seguro, que possa experimentar e ter um apoio ali para possíveis obstáculos que ela esteja enfrentando, porque a gente enfrenta obstáculos a vida inteira, entendeu, Kelly? O importante é a gente entender o que a gente faz com aquela dificuldade momentânea e como a gente vai seguir em frente. Quem é que está na minha equipe que vai me ajudar a seguir em frente? O que é só a minha responsabilidade? Então, quando os pais se organizam de uma forma clara, ou seja, com as suas responsabilidades de adulto, a criança consegue deslanchar, a criança consegue ter as aprendizagens de uma forma mais tranquila, porque ela consegue se sentir mais segura, entendeu? Eu acho isso bem importante. E assim, a minha vivência é muito das experiências das famílias que eu tive o prazer de trabalhar. Então eu consigo ver resultado a partir de algumas mudanças, né? Que nós entramos em comum acordo, nós conversamos sobre, nós combinamos, nós vimos o que era possível para aquele momento daquela família e a partir disso a gente teve resultados. Porque às vezes é uma mínima mudança que faz toda a diferença, né? É lindo de ver, lindo. Então relações são muito importantes. Eu lembro, não sei se eu te comentei isso no outro episódio, mas eu levei o meu filho numa terapeuta e ela falou pra mim, assim, que a primeira mudança que eu tinha que fazer com meu filho era... Ai, gente, eu dou risada até hoje. Eu tinha que preparar um café da manhã e tomar um café da manhã com meu filho. Bom, primeiro que eu não tomo café da manhã. Nem quando eu era criança, né? Aí eu pensei assim, gente, mas só um minutinho, eu vou me violentar pra criar um negócio pro meu filho. Primeiro que o guri vai me ver de cara emburrada, puta da cara, né? Ali, contando os minutos pro guri ir embora, coitadinho, né? Sim. Aí eu falei pra ela, disse, olha, que não faz o menor sentido, assim,
Se tu me disseres, não, um jantar, de repente, mais cedo, não vai fazer o guri jantar meia-noite, como eu janto, Sim. né, e tal. Mas, assim, não dá pra... Não, é importante. Então, assim, existem profissionais que trabalham também num nível de rigidez, Sim. que não entendem a dinâmica familiar. Não Cada adianta. família tem a sua dinâmica, Com certeza. né? Enfim, o que eu falo do relacionamento dos pais com os filhos, e que é uma coisa que eu bato muito aqui, e é uma coisa louca, assim, não sei se tu percebe isso nas mães, né? O meu marido é o pai do meu filho, Sim. mas tem as novas famílias, enfim, as novas configurações e tá tudo certo. Sim. Mas imaginem a cena. O meu marido, que é um, assim, doce. O Antônio Camilo Sim. pode fazer assim, ó, meu Deus. Eu tava te contando um E eu pouquinho antes da gente... conheço eles, tá? Eu sei do que ela tá falando. Isso é importante de deixar estipulado aqui. Tudo real, é assim que é. Gente, eu tava te contando uma cena, e antes de entrar no ar, eu vou te concluir a cena. Que era o seguinte, eu peguei o caderno do Antônio Camilo e ele tava, assim, faltando... Tava meio desordenado um negócio, e eu falei... Poxa, Antônio Camilo, eu ia mandar pra uma mãe aqui, me comprometi e tô vendo tudo errado. Como assim? Olha, cara, tu tá de castigo, tu já sabe. Então é o seguinte, né? Porque ele não tem tablet, ele não tem celular, ele só tem a televisão, né? Com hora marcada, aquela coisa toda, o tempo. Aí, tu já sabe, né? Ele falou, não, tudo bem. Aí ele saiu um pouco de perto, e aí o meu marido pediu pra ver o caderno. Sim. E o meu marido começou a achar, assim, tipo, subterfúgios pra, tipo, dar uma diminuída no castigo, entendeu? Entendi. Tipo assim, não, é que eu acho que ele quis, não sei o quê. E eu, não tem isso, tu não tá entendendo, né? Mas já a louca da cara, sabe? E daí, nisso, o Antônio Camilo tava numa distância, tava na cozinha, e já chorando, e ele falou assim, papai, a mamãe tá certa. Ai, Eu tô errado, eu realmente tava conversando, não prestei atenção. Ela tá certa, ela vai até aumentar o castigo se tu continuar falando. Ou seja, ele entendeu a sua responsabilidade e aonde ele errou a partir de uma chamada de atenção tua que pra ti, dentro da tua família, dentro da tua criação, é importante. E deu, tá tudo certo. Tu entendeu? Agora que os outros, é isso que eu falo, tipo, eu não vou chegar com o pé na porta na casa de uma família, sabe? Eu preciso entender o que é possível, eu preciso entender a sistemática daquela família, eu preciso entender como é que aquela mãe tá se sentindo, como é que aquele pai tá se sentindo, e eu jamais vou botar um contra o outro. Isso é muito importante. Tá? Porque quando um está contra o outro, nada funciona. Todo mundo tem que estar na mesma equipe. Ou seja, o teu marido podia ter, né, tentado um alívio ali pro teu filho, mas ao mesmo tempo ele te respeitou. Sim. E o teu filho te respeitou acima de tudo. Então, assim, palmas, entendeu? No meu ponto de vista, é palmas. Se tu bota de castigo, não bota de castigo, isso nem vou entrar em mérito, porque pra mim é a educação que ele vai ter. O que a gente precisa ver, tá saudável? Tá feliz? Tá se desenvolvendo? Tem amigos? Ok. A parte de aprendizagem, né? Porque quando a professora vem me dar feedback, eu sempre falo assim, para a idade, para enfim, a série Sim, os marcos do e tal, desenvolvimento da tá idade. tudo certo, cognitivamente tá tudo ok. Pra mim tá tudo bem, o resto ele vai passar pela vida. Eu passo por coisas na vida, entendeu? Eu não vou... a vida não é um coquinho, né? Pra todos nós. Então, assim, não vai ser... Eu não vou protegê-lo e nem quero. Acho que ele vai precisar viver coisas e a gente também tolerar. Mas quando eu digo, assim, que como o Gerson, ele tem essa doçura e, eventualmente, ele fala um pouquinho mais grosso, assim, com o Antônio, é a coisa louca da leoa. Porque eu fico... Guria, eu fico louca. Só um pouquinho. Não, só um pouquinho. Eu quero voar nele. Eu falo assim, tu não. Tu não, jamais. Tipo assim, sabe? Eu fico pensando, gente, mas ele é o pai, né? Exato. Tipo assim, pô, super normal. Antigamente... Mas isso se chama relações. Tu entendeu? Tu entendeu o papel do pai dele na vida dele. Tipo, é importante a gente falar. Eu tenho uma amiga que ela foi mãe cedo, enfim. E ela não permitia, de uma forma muito leoa, que o pai se apropriasse de alguma troca de fralda ou de algo do tipo. Eu disse, amiga, tu já parou pra pensar que ele é o pai dessa criança e que ele precisa se apropriar desses momentos. Não vai ser um jeito perfeito, do jeito que tu julga ser perfeito, não vai. Mas é importante que ele também tenha essa ligação. É importante que ele também entenda que ele precisa respeitar esse pai, entendeu? E que pessoas são diferentes. Porque quando, Kelly, tu
faz um fake numa relação e uma hora tu vem a faltar nessa relação, ou uma hora tu não é mais o elo dessa relação, o mundo dessa criança vai cair e ela vai enxergar quem é o pai dela de verdade. Ou quem é a mãe dela de verdade. E aí, Sim. dói. Não, deve ficar horrível. Então é importante que a gente se conheça da forma com que a gente é e vá amadurecendo e melhorando a partir das demandas da vida, porque isso que é legal de viver. É tu ver o que tu pode fazer, o que tu pode aprender a partir de uma situação de... tu pegou uma baita de uma oportunidade para ensinar para teu filho. Olha, não é legal, isso daqui não pode acontecer. Tu podia ter dito, ai, meu filho, tudo bem, né? É que daí entra uma característica minha. Como eu tava te falando, eu tenho essa rigidez comigo. Então, obviamente, eu vou replicar com ele e eu Sim. sei que eu tenho que cuidar para não ter um exagero. Ou seja, já tem um pé no freio aí. Tem, porque assim, eu precisei ter comigo. Eu precisei de muita terapia Sei. para tirar o chicotinho. Então, Uhum. assim, ele já veio com isso geneticamente, porque eu nunca fiz isso. Eu nunca. É tipo assim, cara, tu tem que te organizar, mas nunca foi uma coisa do tipo assim, nossa, tu foi mega blaster castigado, né? E o que eu vejo essas pontuações, assim, por exemplo, ele vai para um parque com o pai dele. E aí o pai faz várias fotos e me mostra, né? Ou me marca. Eu digo, meu Deus do céu, mas essa combinação de roupa, assim, ó, o que aconteceu, né, aqui? E aí o Gerson fala pra mim. E o Gerson fala assim, ó, eu sabia Que tu que tu ia falar nisso. Mas assim, a parte em que eu levei pro parque, tu não prestou atenção. E aí eu corrijo na hora, né? Porque de fato não, é legal, horrível. Eu falei, muito putz, obrigada. perdão. Do caralho, Porque tu tá assim, né? também se desenvolvendo como, talvez, afiar o teu olho sobre outras coisas e desafiar um pouco sobre outras. Não, é que daí parece que eu tô tirando o valor, né? Que muitos pais não fazem. Sim. Que é me deixar dormindo num sábado de manhã, que é uma paz de Deus, glória a Deus, obrigada, né, marido, para levar o filho num parque, entende? E ele brincar, ele ter acesso às coisas que são brincadeiras de criança, ao ar livre, subir em árvore, ver amanhã, sabe? Isso, exato. Então, assim, eu não. Aí acaba que eu desvalorizo isso e olho pro look da criança, né? Sim, mas é Então, uma coisa que pra ti chama atenção. Chama atenção, mas assim, ao mesmo tempo. Assim como pra ele, talvez naquele momento do caderno chama atenção, talvez dá um acolhimento especial. E vocês assim vão pegando o equilíbrio, porque isso é relação. Mas é engraçado. Mas é legal ele também, tipo assim. Daí na hora ele falou, eu sabia que tu ia prestar atenção nisso, mas ele não tá nem aí, porque ele vai pra árvore, ele faz foto, ele cata graveto. Quer ver o amor da vida dele? É sair da escola e catar graveto na praça, em frente à escola. Os tamanhos grandes, pequenos, daí tem uns que viram espadas. Isso. Daí faz barulho do zorro. Isso. Né? Aí o outro é um não sei o que de goiabeira, coisa que eu nunca vi na vida, porque eu fui uma criança que não tive isso, entende? Então aprendo com ele. Mas eu acho que a gente aprende com o nosso companheiro, seja ele o pai do nosso filho ou não, e aí eu acho que também é um negócio legal para as novas famílias que estão cada vez mais normais. Sim, exato. Normalizadas. Sim, estou sentindo a vontade vontade de viver isso. Eu não preciso ficar o tempo inteiro, a vida inteira com uma pessoa porque é o pai do meu filho ou algo do tipo, entendeu? Exato. Se não me faz bem, se não tá agregando, que nem a gente tava falando antes, isso, exato. Passar bem, não vai fazer bem. Meu filho vai ser criado num ambiente que eu não tô feliz, que tá vendo atrito, que tá vendo uma relação que não é harmoniosa, na maioria das suas vezes. E até a criança vai repetir, pensando agora nesse adulto que vai se formar, ele vai repetir, ele vai entender o amor como algo que é sofrimento. Eu tenho que ficar numa relação, não é? Eu fico numa relação porque eu quero. Perfeito. E é uma coisa que a gente brinca muito lá em casa, assim, né? Às vezes a gente tá... e óbvio que o Antônio já entendeu que isso é uma brincadeira, mas às vezes a gente tá ali... E como lá em casa são meninos, desde o cachorrinho, o Brute, né? O Brute. O Brute, até... aí veio o Gerson, aí veio o Antônio Camilo. Então, assim, eu digo assim... Gente, alguém quer apanhar aqui? Né? Até o Felipe. Eu digo assim, o Gerson fala alguma coisa assim, Gerson, tu quer apanhar? Não, assim, sério. Né? Porque, e aí o Antônio ri. E aí, a cena de ontem foi maravilhosa. O Gerson comprou uma cadeira linda que ele queria há muito tempo. A cadeira chegou, montamos, e eu falei, não impermeabilizamos ainda, portanto, ela não é sentável. Gente, eu sou terrível. Daí, chegamos em casa, eu fui ao toalete.
Lá estou, o Antônio Camilo. Tá. E eu, o que foi, filho? O papai sentou na cadeira! Dedou o pai dele eu aqui, ó. não acredito. E eu falei, e o Gerson gritou, fofoqueiro! Adorei, né? E eu falei, e essa dinâmica, ela é muito engraçada, porque ela é uma coisa do tipo assim, tá super legal, a gente se diverte. Claro! E, tipo assim, eles têm uma dinâmica muito deles, de sair de manhã cedo, eles adoram a manhã, eles adoram, sabe aquelas pessoas felizes de manhã? Aham. Que acho que tu é dessas também. Às vezes. Adoro Gente, dormir até tarde, tá? Tá, assim, mas me perdoem, tá? Gente que Amo. abre janela de manhã cedo, bom dia, sol, que sauda sol, não é gente normal. Não Eu é gente amo, normal, sério. precisa de tratamento, fica aqui meu contato, tá? A gente conversa. Gente normal começa a partir das 6 da tarde, quando começa aqueles, sabe? Noite, vampiro, Muito, tipo muito eu, assim. morcega, maravilhosa. Não, pelo sério. amor de Deus, gente. Aham. E o Antônio é desses. O Antônio, ele veio com esse chip igual do meu marido, que ele quer abrir janela de manhã, e eu quase vou acordá-lo de manhã assim, ó, com óculos de sol, né? Aham. Porque eu já sei que ele vai Tapa-olho, fazer. E óculos de total, sol. é. Entendeu? Não, tapa-olho meio que me amassa, eu não gosto. Ah, tá. Porque eu já Tu acordo, dó- Aham, eu tu acordo acorda linda. Aham, É. é verdade. E humilde. Tô brincando. Gente, não. maravilhosa. E aí, e ele veio meio com essa coisa do deboche. Então, eu acho que todas essas coisas, assim, a gente teve um comprometimento enquanto casal antes de ter o filho. A gente teve muitas conversas sobre a maternidade e a paternidade. Isso é muito importante. Como que eu queria exercer essa maternidade sem me perder da mulher. Nossa. É uma coisa Olha que essa lição, gente, sério, na boa. que é uma coisa que é um convite que eu faço. Bah, assim, tu ó. tem que fazer muito esse convite. É muito importante essa conversa. É que eu acho que é uma coisa que se toda mulher fizesse isso, tudo bem, aconteceu, engravidei, não programei, não interessa. Comece a fazer essa conversa, tá? Vai assumir a maternidade sozinha, vai ser mãe solo, não interessa. Conversa contigo. Porque quando tu tem muito claro que tu não vai abrir mão dessa mulher e que tu vai ter um outro papel, que tu vai agregar um papel, Exato. cara, é outra coisa na tua vida. Assim como o cara, sabe? Que tu tem bem claro pra ti. O cara, eu dizia pro meu marido, que meu marido ele tinha esse problema. E com certeza ele ia ser só pai na vida. Só um jeca que ia ser pai, ia ser um tosco paizinho. Sim, ele ia virar... Não ia se arrumar, não ia ficar cheiroso, entendeu? Tipo assim, às vezes eu olho pra ele, não tá afim de tomar um banho, assim, botar uma colônia. Vai lá me Vira um pouco impressionar. seduzente pra mim, assim. Vai lá me encher os olhos, né? Porque, tipo assim, a parte de pai tu já fez, né, amado? Como é que fica pra ti? E isso é uma provocação acontece que tem que ser feita muito. diariamente, né? Aham, eu concordo com isso. Faz Isso são- 12 anos que eu faço isso, eu sou um terror. Primeiro, Sou um nojo. eu acredito que a relação começa conosco. A Bárbara veio aqui agora, além de prestar atenção, ela veio aqui pra me dizer, eu já tinha entendido que faltava um tempo, entendeu? Ai, Mas ela Jeová. achou que eu não tinha visto. Mas é que eu não faço esses... É que eu sou uma apresentadora de milhões, entendeu? Sim, eu E eu te sou acho muito humilde wonderful. aqui na casa, né, gente? Ai, Ainda. e a gente já falou horrores, né? Mas é que eu adoro folgar. Mas eu gosto muito disso. Eu acho que a relação começa conosco e aí sim ela vai se estender de uma forma de qualidade. Por exemplo, vocês têm as características de vocês de brincadeira, de deboche e de relações sérias do que realmente é Sim, importante sim. pra ti. Isso tem que ser construído, tem que ficar claro, entendeu? E o que acontece dentro da tua casa é o que vocês vão construir juntos. O que fica legal, o que não fica legal. O que não fica legal tem que ser conversado também. Olha, eu não gostei dessa brincadeira, ou eu não gosto dessa Claro, atitude. claro. E é a partir disso que tu vai criar um ambiente, um lar harmônico, um lar gostoso de ir, um lar gostoso de frequentar. Tipo, amor, quer sair com a criança? Sai com a criança. Eu vou dormir. Eu preciso desse momento. Isso. Entendeu? Isso é muito importante pra ele ver a mãe dele feliz, pra ele ver o pai dele realizado e pra ele se tornar também uma pessoa que vai se botar em primeiro lugar. Entendeu? Sim, inclusive, eu achei o máximo o texto dele. Eu falei isso eu não sei se eu cheguei a falar num episódio, tá? Mas assim, ele foi tão genuíno. Aham. Ele tinha que falar sobre a mulher especial na vida dele. Não sei se era Dia das Mães, alguma coisa assim. E ele foi literal. Aham. A minha mamãe, ela tem um cabelo diferente, ela tem um cabelo ruivo, mas é um cabelo diferente. Ela gosta de luxo, poder e glória. Não, eu enquadraria. Sério.
Ela gosta de Luz, Poder e Eu Glória. enquadraria se Ela eu me gosta de- enxergasse assim. Ela gosta de dormir pelas manhãs. Imagina as professoras Maravilhoso, vendo né? isso, gente. Eu ia assim, ó, eu ia... Então, só a professora não foi muito, assim, acolhedora. Ela botou, ai, que legal. Achei que ela podia ter sido um pouco mais, assim, porque foi, com certeza, uma redação diferente, né, sobre mãe. Porque as outras devem ter sido um pouco mais românticas, tal. Ele foi literal, sabe? Daí, ele botou depois assim, ela também é apaixonada por carnaval, ela desfila todos os anos em São Paulo, nananá. Meu Deus. E acima de tudo, claro, ela ama muito, muito seu filho, que sou eu, no caso. Oh. Tipo, fofo, sabe? Assim, Tu viu isso. quem ali? A relação real. Se eu te falar que às vezes, na maioria das suas vezes, nós, professores, temos que sentar do lado das crianças para tentar externalizar o que significa a mãe na vida de uma criança, que ele não sabe a característica, ele não sabe gosto, ele não sabe nada sobre a mãe. gente. Isso é real, e eu não Não tô te acredito. falando porque eu estou na tua presença. Ou seja, se eu lesse um mini textinho amadinho e visse a mãe dele, eu falei assim, cara, esse guri conhece a mãe dele de cabo a rabo. Essa relação é real. Isso existe, essas trocas existem. Ele não só se observa, ele observa a mãe, ele observa como a mãe vive, entendeu? E isso me emociona, tu entendeu? Mas eu acho que isso é o importante. Quando ele esteve lá no meu irmão da última vez, ele ficou 2 dias no Legoland, no hotel do Legoland, tá? E aí ele comprou 2 chaveiros dourados. O que ele disse pro meu irmão? Esses chaveiros a mamãe vai amar. Óbvio, né? Ouro. Entende? Então, assim, ele faz pequenas observações Ai, que que ele tem de mim. Exato. Porque, claro, eu tenho falas fortes. Sim, tu é presente. Eu sou presente nisso, ele vê. Então, assim, não, vamos se arrumar. Filho já colocou o perfume. Ele tem. Claro que eu também incito coisas nele de vaidade, né? De Claro. autocuidado. Eu entendo que isso é importante, assim. E ele tem memórias não só em relação a mim. O meu marido, a gente comprou um perfume pra ele. E aí, ele outro dia falou assim: ai, que cheiro do meu dindo. Ele é olfativo, mãe. Eu sou muito assim. Que Meu coisa nariz doida. é um cachorro, assim. Eu marco pessoas a cheiros, assim. Muito, Tu muito vê. isso. E aí o meu marido falou assim, perguntou pro meu irmão, cara, tu usa esse perfume? Ele falou, uso. E aí o meu irmão falou assim, não, e tem mais uma coisa, quando a gente se mudou, ele chegou na casa nova e falou assim, ó, essa casa tem o mesmo cheiro da outra. Olha só. Tipo, é o cheiro de vocês, né? Que amor. Então, assim, ele tem essas memórias e eu acho que isso, assim, ele também é muito observador. Sim. Mas a gente proporciona, e tem uma coisa que a professora trouxe, então quando a gente fala de relações com os filhos, né, que é o nosso tema central aqui, e é o trabalho da Fernanda, eu acho assim, ó, é fazer a conexão dos pais com os filhos. Exato. Porque, basicamente, ter filho, botar o filho no mundo, né, e simplesmente, eu tenho um filho, botei o filho no mundo, eu pago escola, eu pago atividades extracurriculares, eu pago não sei o quê. Gente, se tu não fizer, assim, tirando a parte da escola, né, educação e tal, tu pode fazer muito menos que tudo isso. Mas eu acho que é esse conhecer Sim. e fazer-se conhecer pro teu filho que mais conecta, porque cara, eu vejo assim que esse espaço que eu dou pra ele, às vezes, eu já me questionei, tá? Eu vou te dizer assim, as pessoas acham, como ela é segura, não sei o quê. Em muitos momentos Não, eu tu pensei... teve que acreditar nas tuas convicções e no que tu achava que era de verdade, entendeu? O que eu penso? O Antônio Camilo fica no quarto dele, ele gosta de estar no quarto, ele gosta de estar brincando de Lego e escutando um desenho, alguma coisa. Vou tirá-lo do que ele está bem, ele está tranquilo, ele está em paz. Ele na sabe sua onde eu própria estou, companhia. se ele precisar de mim, ele pode vir até mim, ele tem essa liberdade. Por que eu vou arrancar o guri de lá? Eu pensava isso. Era a primeira coisa. Mas, tipo assim, só pra dizer que eu estou na presença dele, tá? Sim. Então, enfim, não fazia muito sentido. Mas eu quero que tu me conte, porque no nosso outro episódio, tu ainda não tava com o teu projeto, né? Sim. Me conta um pouquinho desse projeto, porque eu não posso encerrar esse episódio sem falar pras pessoas desse projeto lindo, divino, maravilhoso, que inclusive eu estou devendo uma visita. Tu vai levar ele lá, né? Claro que sim, com certeza, é a cara dele. Esse projeto que eu tô, ele fala muito sobre relações.
As relações que, às vezes, em cursos, em escolas, a gente não consegue ter a relação real com os nossos alunos. Olhar para ele, conhecer a mãe, o pai, as demandas de casa, as demandas da escola, o que ele gosta, por que ele não gosta de alguma coisa. Então, esse projeto, além de ser uma imersão em inglês, a gente visita muito o inglês cada vez mais, porque eles vão engrenando no inglês, daí a gente vai falando, quando vê eles estão tudo já engrenados no inglês, mas vai além da segunda língua. Vai se conhecer, entender o papel dos amigos, entender o meu papel, se botar em primeiro lugar, conhecer os seus obstáculos momentâneos e aprender a lidar sobre isso e como avançar isso, sabe? Então, a gente fala muito sobre autoconfiança, a gente fala muito sobre situações do cotidiano, a gente passeia na rua, eu tenho planos, assim, ó, de pegar um ônibus, ir pro centro da cidade, se localizar, olhar a sua rua, sabe? Coisas que, às vezes, a gente vê as crianças, principalmente eu que tenho um público mais de escola privada, e eu quero fazer um projeto social, by the way, que eu acho bem legal, bem importante. Mas assim, deles saírem de uma bolha. Isso. Olhar para o lado, olhar para si, entender o seu lugar no mundo e entender o lugar do outro, respeitar o outro, tu entendeu? O Antônio vai amar essa história do ônibus, porque ele é apaixonado por pegar ônibus. Claro que ainda estou combinando com eles, fazendo combinados, né? O que se faz, o que não se faz, porque é um risco. E eu tenho uma equipe comigo, graças ao Senhor. Mas assim, é para ter uma experiência maravilhosa, fazer proveitoso aquele tempo que eles estão ali para mim. Não só pro inglês, mas pra vida deles. Pra vida. Entendeu? Esse é meu projeto, Thinkers Out. Amo. Maravilhoso, maravilhoso. E o nome também diz, né, Kelly? Thinkers Out, let's think, vamos pensar. O que a gente vai pensar hoje? Qual vai ser o babado que a gente vai discutir hoje? A gente tira da caixa ou eles botam algum assunto em pauta e eles falam sobre. Eu acho que essa é a primeira coisa. E que eu acho que é um projeto que é em grupo, que é legal. Ela também não enche uma sala Não, um grupo super pequeno. É, um grupo pequeno. E também tem o atendimento da Fernanda individual, né? Que eu acho assim, famílias que ainda não se sentem preparadas, mas que querem começar de uma forma individualizada, para começar a entender, começar a fazer esses questionamentos. Sim. Daqui a pouco é uma coisa assim, isso me provocou. O grande objetivo do Afrodite, como eu comecei, eu sempre começo os episódios dizendo, é deixar sempre uma interrogação, sabe? Pra mim, principalmente, né? Eu sou um grande veículo de interrogações e eu deixo essas interrogações para vocês, para quem vem aqui. Eu sou uma eterna aprendiz. Eu gosto disso, eu me questiono. Também adoro aprender. Acho que a vida ela é feita disso. Quem não se coloca nesse lugar vai se estagnar, não vai ser feliz. E a melhor coisa que tem é saber que a vida é hoje. Então, hoje a gente entrega esse episódio de milhões, né? Com essa guria que eu adoro. Cheers, maravilhosa. Cheers. As relações e a gente sempre estar se observando, se analisando e entendendo o que mais a gente pode aprender, né? Porque isso é muito bom e isso é um exemplo para os nossos filhos. Isso é para as nossas crianças, para os meus alunos, entendeu? Às vezes eles falam assim para mim, mas tu não sabe isso? Eu disse, não, e eu vou aprender contigo. Viu? Isso é muito legal. Deles verem como é que eu faço para aprender algo novo, entendeu? Eu acho que é colocar-se de uma forma de igual para igual, que humana. A gente tá sempre aprendendo. Então, né, thinkers out, vamos pensar fora da caixa, porque isso é a cara dela. E, além de tudo isso, eu acho que é convidar para que a gente seja com amor também, muito, sabe? Muito respeito, amor, meu Deus. É muito amor, né? Muito amor. Tem que ter amor, tem que ter verdade. E, gente, o convite é sobre isso. É sobre não esquecer que se é hoje, então tem que ter intensidade. Mas é intensidade com verdade. E verdade mesmo, tá? Não é verdade para inglês ver, tá? É verdade para português mesmo, para brasileiro que sofre, que chora, mas que se reinventa. E ama viver, né? Ama viver, porque viver é uma coisa, é uma dádiva, a gente ama né? viver, nós brasileiros. Então é sobre isso, tá bom? Um super beijo pra vocês e vivam, façam da vida de vocês e dos seus filhos, das suas famílias, algo lindo, um projeto de milhões, tá bom? Maravilhosa. Beijocas pra vocês e até o próximo episódio. Ela sempre dança.